Olá, meus irmãos. Hoje vamos começar uma conversa fraterna, um diálogo fraterno. Aqui vamos abordar vários temas das mais variadas ordens, a fim de que possamos buscar a sabedoria divina para o nosso entendimento como pessoa, para o nosso entendimento como cidadão, como filho de Deus. E a força, através desse entendimento, a força para nos tornarmos pessoas melhores. E o tema de hoje é o futuro com Jesus. Temos o costume de sempre de olhar as Escrituras Sagradas, tentar analisar como convivia Jesus, como era o contexto, a cultura da época. Mas e hoje? Já se passaram 2000 anos desde a vinda do Cristo, e hoje? Não mudou nada. Muitos dizem isso. Muitos dizem que não mudou, que até piorou. Será? Qual a evolução que a ciência trouxe? Muitas, em pouco tempo. Muitas mesmo. Para evoluirmos, precisa evoluir a mente e o coração, o conhecimento e a moral. A moral precisa evoluir aos poucos, porque para elevar a moral, precisa que o ser humano olhe para si, dentro de sua alma, e veja quem é você, o que move o seu coração. Trazendo para um contexto atual, temos que perceber e ter, primeiro, como caminho de raciocínio, o fato que Jesus é caridade. Caridade é essa que nivela todos os homens, porque a dor é só uma. A dor nivela, iguala os homens. O motivo da dor pode variar, mas o sofrimento é só um. Ninguém sofre mais ou menos, não. Sofre. E nesse sofrimento aprendemos. E para aprendermos, temos auxílio da caridade, daquele irmão que vem em nosso auxílio. Seja para ofertar um bem material, seja para ofertar o próprio ouvido para escutar as tuas lamentações, uma palavra amiga para você refletir, enxugando as lágrimas, ofertar um pouco do tempo, do seu próprio tempo para te ajudar. Temos a visão de hoje, um mundo repleto de guerras, de miséria, fome, tudo movido pelo preconceito, pela intolerância, pelos desvios dos valores familiares, na tentativa ridícula de destruir Deus, de destruir os ensinamentos do Cristo, destruir os valores que edificam a própria vida. Pensemos nisso. Sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. Ele é soberano na bondade, na justiça, na inteligência, na sabedoria. Ele criou tudo, inclusive cada alma. Se Deus é soberanamente em tudo, não há ninguém acima dele, não há ninguém que se iguale a ele. Porque se houvesse alguém acima dele, ele não seria Deus. Se tivesse alguém que se comparasse a ele, ele não seria Deus. E Jesus ensina que a caridade
É o único caminho da própria salvação. A própria vida de Jesus é pautada nisso. Independente da alegoria que ele usa para que a população local e da época pudessem compreender minimamente, pelo menos, os ensinamentos dele. Não damos os exemplos, não dizemos histórias para trazer ao raciocínio a mensagem que queremos passar. Com Jesus não foi diferente. A diferença é que no tempo dele, quando ele estava encarnado aqui na Terra, a cultura era diferente, o pensamento era diferente, o tempo era diferente do atual. Você acha mesmo que Deus iria permitir que o mundo se acabasse assim, de uma hora para outra, num soar de trombetas, para vir os anjos para separar as ovelhas dos bodes? Como se fosse isso, o céu estaria vazio. Quantas pessoas já não desencarnaram? Imagine se todos nós fôssemos ser julgados pelo Cristo. Quem iria se dizer digno de entrar no reino de Deus? Quem diria que é digno de não ser punido? Pois aquele que levanta o dedo e diz que é digno, ele já perdeu a dignidade, porque ele está com o pior dos defeitos, que é o orgulho. A humildade, ela detesta aparecer. Ela prefere fazer como se fosse, como diz o dito popular, mineirinho, querendo comer quietinho no seu canto. A humildade é a mesma coisa. Ela gosta de fazer, mas não precisa, não quer aparecer, não quer holofote, não quer chamar a atenção. E quando alguém vê, ela tenta dar uma desculpa. Não sou tudo isso. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Você acha que Deus iria destruir com uma guerra nuclear? Sabe quantas vezes o planeta Terra passou por um processo de extinção? Foram várias. E a cada processo há uma renovação. Foi preciso acontecer isso em milhões e milhões de anos passados, desde o surgimento do planeta, para que cada fase tivesse o seu tempo e com essa destruição o planeta se renovasse, preparando a vinda do homem, preparando o planeta para vir o homem. Os dinossauros vieram, fizeram o seu tiveram o seu dever cumprido, e eles precisaram ser extintos, porque se o homem surgisse enquanto os dinossauros vivessem, quem iria dizer que iria sobreviver? Você acha que o ser humano iria ter condições de conviver com essas criaturas? Não. Quer dizer então, Bruno, que vai vir um cataclismo, algo para destruir a raça humana, para que outra raça... Não. Só o ser humano tem alma. Os animais têm um princípio vital. Tem um raciocínio primitivo que chamamos de intuição. A intuição primitiva. Mas o raciocínio lógico, o pensar, só o ser humano tem.
podemos fazer muitos males, um para com o outro, de nação para nação, mas Deus não permite ao ser humano destruir a sua obra. Os desígnios, o planejamento divino, ele é voltado com amor, com devoção, com luz. E todas as metas que são traçadas, elas são alcançadas. Tem uma ideia? Kardec, quando ele começou a investigar os espíritos sobre as mesas girantes e começou a fazer as indagações, os espíritos chegaram com ele e disseram: olha, você vai codificar o que vão falar. Você vai trazer um novo gás ao mundo. Trazer a compreensão lógica dos ensinamentos do Cristo. Aí Kardec fez: e se eu não quiser? Os espíritos responderam: se você não quiser, você tem o livre-arbítrio e o direito de dizer não. Mas a codificação vai ter que vir de qualquer jeito. Se você não quiser, outro será escolhido no seu lugar. Porque precisa ser feita. O mundo, como cada pessoa e a coletividade, passa por um processo de plantio e colheita, de resgate, muitas das vezes. O imperador brasileiro não teve a autorização da divindade de guerrear com nenhum país. Mesmo assim, ele violou, combatendo o Paraguai, na Guerra do Paraguai. Consequência disso, temos que pagar este mal feito através da usina que compartilha ambos os lados, curando o mal feito com bom feito, com bom efeito da atitude. Mas o Brasil também cometeu o erro da escravidão, logo no início de sua criação. E temos que pagar por isso. Jesus, quando começou a planejar e criar o Brasil e deu a missão a Ismael, que é o governador espiritual do nosso país. Ismael chegou com Jesus e perguntou: quem eu chamo? Quem tu vai querer para fazer parte deste novo reino? E Jesus vá a todos aqueles que seguravam o estandarte das cruzadas. Traga todos os cruzados, todos os ímpios, todos os malfeitores, os caluniadores, os ladrões. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não veio curar os sãos, mas quer curar os doentes da alma. É por isso que ele sentava com os publicanos, que era considerado gente de má vida, porque os hebreus não suportavam pagar imposto, detestavam. Na época, não gostavam de pagar imposto. Então consideravam todo aquele que cobrava imposto, que trabalhava para os romanos, eram impuros. Eram maltratados, e Jesus sentou com eles, instruiu, muitos foram convertidos ao cristianismo depois de sua vinda, e durante a sua vinda muitos buscaram a salvação. Ele foi atrás dos ladrões,
dos famintos, dos expropriados, dos desprezados, dos desgarrados. Não veio a ser diferente aqui no Brasil. É por isso que o Brasil tem essa característica, porque é o único país com uma religiosidade maior do que os outros países juntos. Porque ele veio fazer essa cura espiritual. É uma das missões que o Brasil tem. Por isso que o Brasil não gosta de guerra. Não quer guerra. Uma guerra civil aqui seria desastroso. Porque além de ceifar vidas, teríamos que resgatar esse mal feito. Olhe para os outros países, aqueles que tiveram guerra civil, o que aconteceu com eles? Olha a dificuldade. Todos aqueles que tentaram destruir os valores familiares vieram reencarnar aqui. Simples. Então não temos que ter essa ideia de que vai acabar o mundo. Não. Que vai haver uma terceira guerra mundial. Pode até acontecer porque o ser humano tem o livre-arbítrio. Mas se isso for prejudicar, que eu acredito que poderá prejudicar com certeza o planejamento divino, se isso for prejudicar, não vai acontecer, que a espiritualidade não vai deixar. Deus não vai deixar. Não, isso aí não pode acontecer. Quem é maior? O ser humano maldoso ou é Deus? Queremos um mundo melhor, então começa a mudar por ti mesmo. Começa a mudar a ti, o comportamento que tu tens, o teu pensamento, para melhor. E nisso vai refletir a mudança de pensamento e comportamento da tua família, do teu núcleo familiar. Se cada um fazer isso, coletivamente o mundo se torna melhor. Agora não basta ler as Escrituras, ler o Evangelho e não praticar. Não basta chegar um dia, um horário, fazer as orações e o resto da semana esquecer que isso aconteceu. Não basta querer mudar se você não está disposto a mudar. Vamos refletir isso. Então, meus irmãos, esse é um pequeno comentário sobre o futuro da vida com Jesus. É um futuro glorioso, de muita luz. Ele está curando o mundo, está curando as nossas almas. Com essa transição planetária, iremos para um outro patamar. Muitas chagas estão sendo curadas. Outras levam-se um pouco mais de tempo. Mas Deus é bom e justo e não vai deixar que ninguém, nenhum ser humano, nenhum filho seu, nenhuma nação, destruir o que Ele criou. Ninguém tem esse poder de destruir e embargar os desígnios de Deus, de destruir a sua criação. Não. Ninguém tem. Agora, com essa certeza que um dia vai melhorar, vai. Pode demorar um pouco? Pode. Mas vai. Isso nos traz a força da esperança, fortalece um pouco mais a nossa fé. Pensemos nisso. Agora, meus irmãos, coloque aí nos comentários as perguntas, as dúvidas,
dar sugestões de temas que gostaria que eu abordasse, para que possamos fazer juntos mais vídeos construtivos que nem esse. Gratidão por tudo, que Deus abençoe. Eu sou Bruno dos Anjos, aqui é o canal Reforma Íntima. Gratidão. Que assim seja.